Em nome de Jesus, damos início a esse tema que é sobre o jejum e oração. Vou abranger o tema de uma maneira um pouco diferente, de uma forma mais tradicional, clássica. Abrangeria vários textos, o próprio Jesus falando sobre o valor do jejum. Em alguns casos, para expulsar uma casta de demônios, ele fala que deveria preceder um jejum. E assim por diante, temos muitas recomendações bíblicas, exemplos de patriarcas, de apóstolos, nesta prática. Nós vamos nos deter em alguns aspectos especiais e creio que vai ser um tema muito importante para nós, que recentemente passamos por um jejum, em especial em favor dos enfermos, e possivelmente teremos mais jejuns pela frente também. Então, o primeiro texto bíblico que gostaria de ler com os irmãos está em Esther, no capítulo 3 e o verso 8. Esther, capítulo 3, verso 8. Leremos algo sobre a história de Esther, Mardoqueu, Amã, o rei Assuero e assim por diante, e como isso se liga ao tema desta manhã sobre o jejum e oração. Então, em Esther, no capítulo 3, verso 8, diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhada e dividida entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. É muito curiosa essa atitude de Amã. A primeira parte do que ele falou era verdade. Ele falou: existe um povo espalhado, em todas as partes do seu reino tem esse povo, se referindo, claro, aos judeus. E assim é o povo de Deus em nossos dias também, espalhados pelo mundo. Mas esse povo, ele tem leis diferentes das nossas leis. Leis diferentes de todos os povos. São únicos. E isso é verdade. O povo de Deus tem pontos que não são iguais a nenhum outro povo. Mas a segunda parte era mentira de Amã. Porque ele diz o quê? Esse povo não cumpre as leis do rei. Essa é a parte o quê? Da calúnia. Eram servos submissos às autoridades. Assim é o povo de Deus hoje, sujeito às autoridades constituídas. Só haverá uma separação disso quando entrar em conflito direto com a lei de Deus. Do contrário, vamos obedecer às leis humanas constituídas por autoridades competentes para tal. No capítulo 4 agora de Esther, nos versos 13 a 17, é muito significativo. No começo do capítulo mostra Mardoqueu, então fica sabendo do decreto que o rei consente, dá toda a autoridade para Amã fazer do jeito que ele queria as coisas, né? E Mardoqueu se coloca a se afligir, rasga suas vestes, veste saco e cinza, e aí então ele fica diz que aonde chegava a mensagem também os judeus estavam em grande luto, em jejum, em choro, em lamentação, porque não tinha aparentemente saída para eles. Então aqui no 4:13 fala assim: então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, porque a Esther ela fica querendo saber o que está acontecendo, ela não está ciente das notícias, e manda alguém enviar uma mensagem para Mardoqueu, e Mardoqueu volta com a mensagem: não imagines, olha só o que ele fala para Esther agora.
Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do teu rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. É uma história muito significativa e eu fico impressionado com as palavras sábias de Mardoqueu nessa passagem. Primeiramente, ele não tinha certeza da fidelidade de Ester. Ester poderia ter o quê? Se acomodado, se acostumado com os privilégios da posição dela. Tinha sido ocultada a origem dela, o nome dela original era Radassa. E aí vemos que diante disso tudo, ele fala, não imagines porque você vai escapar. E tem uma coisa, se você se calar, Deus vai providenciar outro meio de livramento. Olha que fé deste homem. Se você não quiser ajudar, Deus de alguma maneira intervirá em socorro, em livramento do seu povo. Mas aí ele traz o aspecto da providência divina na vida dela. Será que tudo isso que aconteceu na sua vida não foi para chegar neste momento e você estar no lugar certo para intervir em favor do seu povo? Então ele coloca tudo isso diante de Ester. Ester tinha sim mantido a fidelidade, reconhece a dificuldade do caso, fazia muito tempo que o rei não chamava ela à presença e ela ia ter que desafiar aquele ordenamento, colocar a vida dela em risco de se apresentar ao rei. Para isso ela julgou necessário o quê? Um preparo espiritual. Então o jejum foi utilizado para isso. Assim como comentamos semana passada, estando lá em Campinas, meu pai lembrou bem a questão do que ocorre, né, da gente focar nossas atenções, porque toda vez que você sentir fome ou sede, então lembre novamente do propósito, do porquê você está fazendo aquilo. É um constante lembrar. Do contrário, de que maneira nossa mente age? Navega para muito longe, muito distante e não foca nas coisas que são necessárias em determinado momento. Mas eu queria ir mais adiante, agora em Isaías 58, os versos 1 a 14, o capítulo inteiro de Isaías, nos traz algo importante do verdadeiro espírito do jejum, que ele pode ser distorcido também. Já era costume no meio judeu o jejum, e muitos o praticavam uma vez por semana, e outros, querendo ser mais religiosos, praticavam 2 vezes na semana. E Jesus, em Mateus 6, em outras passagens, traz alguns pontos de reprovação para a atitude deles, que era algo para se aparecer para os outros, queriam revelar uma certa religiosidade e assim por diante. Então Isaías 58 já nos traz essas recomendações também, e é muito interessante porque o principal assunto do capítulo é o falso e o verdadeiro jejum. Olha só,
Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, olha a acusação agora do profeta, para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Esse texto foi usado por muitos abolicionistas no século XIX para acabarem com a chaga mortal da escravidão nos países cristãos. Então esse texto foi apresentado. Esse é o verdadeiro jejum que Deus pede, que ele se revela, se converte também em atitudes justas. O verso 7 agora: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vemos aí, havendo uma atitude correspondente ao ato de jejuar e orar, haverá uma resposta dos céus, aqui diz: clamaremos e o Senhor nos responderá. E os versos 12 a 14 finalizam também trazendo algo sobre o sábado e a bênção que é a observância dele, não como um jugo, um fardo, mas uma bênção. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, das brechas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Belas promessas. E agora vamos partir para Joel. No capítulo 2 temos mais uma recomendação e muito aplicável para esses maus e últimos dias em que vivemos. O livro de Joel, o profeta, dá uma reprovação muito dura ao Israel antigo. E devemos então aplicar também para o nosso tempo
um povo laodiceano que encontramos no meio adventista, e devemos trazer para nós essas mensagens em meio aos privilégios que temos religiosos, seculares. Em meio a tudo isso, nós encontramos então a necessidade de nos determos da proximidade que estamos do juízo final. É essa mensagem que é apresentada para Joel, então, em seu livro, onde é dada uma reprovação tanto ao povo como também aos líderes religiosos. Joel 2, os versos 12 ao 17, nos declaram então o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então isso me lembra as palavras de Paulo, que diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por quê? Por causa do povo de Deus. Também Paulo nos diz que muitos ainda não conhecem a verdade por vergonha vossa, porque vocês não fizeram o trabalho. Então aqui no livro de Joel, ligado então a esse momento solene, vamos lembrar que o dia da expiação era o dia mais solene de todo o calendário religioso judaico, que tinha das festas, 3 festas ao ano, e tudo culminava no 10º dia do 7º mês. Aquele dia era um dia solene que era considerado um sábado, um dia de descanso, e era um dia solene de jejum para todos. Então, diante disso tudo, nós devemos lembrar algo que vamos comentar um pouco agora. Hoje vivemos desde 1844 no grande dia da expiação. Obviamente, não teria como haver um jejum perpétuo nesse período, mas ocorre o quê? O se abdicar então de alimentos nocivos, prejudiciais. E aqui então vamos a alguns textos que a mensageira do Senhor nos deixa sobre este tema. No Profetas e Reis, na página 601, diz que a crise que Esther enfrentava demandava ação fervorosa e imediata. Mas tanto ela como Mardoqueu sentiam que, a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam vãos. Assim Esther tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte de sua força. Então nós encontramos aqui o reconhecimento de Esther da dependência para com Deus, sabia que seus próprios esforços seriam em vão, então buscou a Deus. Na meditação E Recebereis Poder, página 270, diz que nos antigos tempos o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas, que se uniram em sua obra com homens que Ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias.
Mais de uma vez, em ocasiões de emergência, ele as conduziu à vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Por intermédio da rainha Esther, o Senhor efetuou um poderoso livramento a favor de seu povo. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Esther e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão trazendo salvação ao seu povo. O estudo do trabalho das mulheres em conexão com a causa de Deus nos tempos do Antigo Testamento nos ensinará lições que nos habilitem a enfrentar emergências na obra hoje em dia. Então, nesse semestre, nas nossas lições de escola sabatina, temos visto o papel de Ruth, de Débora, de tantas mulheres, Abigail também, numa emergência surgindo. O caso de Esther, veremos ao final desse semestre essa história maravilhosa. E encontramos como Deus sempre está disposto a efetuar decididas vitórias. E assim vemos nas histórias do passado e assim deve ser agora. No Conselho sobre Regime Alimentar, na página 187, é dito que para certas ocasiões o jejum e a oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus são um meio de purificar o coração e promover uma disposição de espírito receptiva. Obtemos resposta às nossas orações porque humilhamos nossa alma perante Deus. Então é uma forma de nos colocarmos à disposição de Deus, reconhecermos que não somos nada, somos pó. E diante disso pedimos a intervenção divina. No Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 414, diz que o povo de Deus deve estar bem desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas inteiramente na sabedoria do seu dirigente. Devem reservar dias para jejum e oração. Voltando ao Conselho sobre Regime Alimentar, agora na página 188, diz: agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Aqui ela abre uma outra possibilidade também, além do jejum clássico, o qual comentamos, que é a abstenção completa mesmo de alimento e mesmo de água, em muitos casos. Ocorre então aqui uma outra possibilidade de se alimentar de certos tipos e limitar mais. Vamos ver um pouco mais na página 89 do mesmo livro. Precisamos meditar constantemente sobre a palavra, comê-la, digeri-la e pela prática diária introduzi-la na corrente da vida. Aquele que diariamente se alimenta em Cristo, por seu exemplo ensinará outros a pensar menos no que comer e sentir muito maior ansiedade pelo alimento que dão à mente. O verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante e o uso apropriado de alimentos simples e saudáveis, por Deus providos em abundância. Os homens precisam pensar menos sobre o que comer e o que beber com relação a alimentos temporais e muito mais com respeito ao alimento do céu que dará tono e vitalidade a toda experiência religiosa. Então aqui nós encontramos essa recomendação de um verdadeiro jejum que pode ser até mais frequente, devemos aplicar em nossa vida. Abstinência de todo alimento estimulante, prover apenas de alimentos simples, saudáveis, e isso pode ser feito de várias maneiras.
Alguns preferem muitas vezes o sábado para ser um dia de alimentação mais simples ou mesmo de jejum. A pessoa se limitar apenas a comer frutas, a tomar sucos, algo do gênero, é uma possibilidade. Um alimento apenas cru, assim, há várias possibilidades. Outros, de repente, muitas vezes envolvidos também na correria da semana, muitas vezes não tem tempo nem de se alimentar bem na hora do almoço. Se for se alimentar, será com estresse, agitação, e aquela comida nem fará bem. Então optam por justamente não se alimentar com algo pesado. Então há várias possibilidades. E para a saúde também, muitas vezes, para resolver um problema, se pule uma refeição apenas. Esse jejum de uma refeição já fará um bem, de dar um tempo para o estômago, para todas as partes do corpo restaurarem a devida saúde e não colocar mais carga para o organismo ter que lidar. Então há várias possibilidades que nós encontramos aqui e devemos então também lembrar da importância dos jejuns que são marcados em conjunto então pela igreja de modo geral para se unir num mesmo propósito. Devemos desde já também peço as orações dos irmãos em favor das reuniões no final do ano, que Satanás se mantenha muito longe e que tudo ocorra bem segundo a vontade de Deus, nenhum transtorno ocorra. E continuamos pedindo orações em favor dos enfermos. Temos aí o caso do Carmo, que temos várias vezes comentado no seu lei de enfermidade. Temos essa notícia dura para o irmão Gerson também, o problema na garganta. E assim por diante, temos vários pedidos. E lembro então em especial os irmãos orarem em favor da minha família, no caso da minha avó Hilda. É uma situação bem angustiante e sabemos também as orações em favor daqueles que estão no cuidado diário lá. Então, ficamos muito contentes com a tia Luísa lá, né, ajudando muito, o meu avô Jaime, também a tia Ilza, que está nos cuidados lá. Então, vamos lembrar deles em nossas orações. E eu queria finalizar aqui com um texto que eu não conhecia também, alguns desses foi a primeira vez que eu li. E este eu encontrei numa fonte um tanto inusitada, no Vida no Campo, página 41. E eu finalizo com essa leitura. Não podemos ter agora uma fé fraca. Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente de inatividade. Deve-se usar cada partícula de habilidade e pensar de maneira aguda, calma e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus com jejum e com oração humilde diante do Senhor Jesus. E entregai vossos caminhos ao Senhor. A promessa segura é: Ele endireitará as tuas veredas. Seus recursos são infinitos. O Santo de Israel, que chama os anjos celestes pelo nome e mantém as estrelas do céu na sua posição, Ele vos tem sob o seu cuidado. Gostaria que todos pudessem reconhecer quantas possibilidades e probabilidades há para todos os que fazem de Cristo a sua suficiência e sua confiança. A vida que está escondida com Cristo em Deus sempre tem um refúgio. Pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, diante disso tudo, vemos que os perigos dos últimos dias são grandes. Em vários aspectos poderíamos trazer aqui.
As necessidades da causa de Deus são grandes, as necessidades de nossa família são grandes, as nossas necessidades pessoais são tremendas. Cada um de nós sabemos bem qual é o defeito, qual é o ponto fraco que temos, qual é a necessidade que temos de haver a remissão de Deus, a transformação do nosso caráter ainda, para estar apropriado para as moradas celestes. E aqui vemos que muitas vezes temos a necessidade de tomar uma decisão importante, um plano, um projeto essencial, e devemos buscar então a Deus, apresentar diante dele com jejum, com o coração humilde e entregar nas mãos dele. Que seja essa maneira de agirmos como povo de Deus. É esse o meu desejo de oração a todos vós. Amém. Amém.